Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 67, objeto de conhecimento, volume de prisma e cilindro. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas com volumes de prismas e de cilindros retos. Muito bem, então vamos falar sobre volume. Pegue seu caderno, pegue sua caneta aí, vamos para a aula. Bem, vamos falar sobre volume, mais especificamente dos cilindros, beleza? E aí, eu tenho que lembrar qual é a figura que é um cilindro, qual é o objeto que é um cilindro. E esse objeto, ele é muito comum no nosso dia a dia. Então, vamos ver a definição de cilindro na tela. Bem, cilindros são sólidos do grupo dos corpos redondos, né? Aqueles que têm uma superfície arredondadas. Aqui nesse conjunto de corpos, né, nós vamos ter o cilindro, nós vamos ter o cone, também a circunferência. Então, toda vez que eu penso em cilindro, eu tenho que pensar que ele vai ser um sólido, que ele vai ser redondo. Tudo bem? Então, aqui alguns exemplos de cilindros, né? Nós temos aqui os frascos de desodorantes. Eles têm o formato de cilindros, né? Já aqui também nós temos as botijas de gás, né? Também elas têm formatos cilíndricos, dependendo da quantidade de gás, né? Da quantidade de quilogramas, ela vai ser maior ou menor aqui a essa altura na região do armazenamento. Um outro exemplo de cilindro são as latas de refrigerantes, né? Elas também têm esse formato cilíndrico aqui, né? Não é bem um cilindro reto, mas também tem o formato de um cilindro. E aqui nós temos uma espécie de equipamento que é utilizado no asfalto, na terraplanagem, que é o cilindro. Ele recebe exatamente o nome disso, cilindro, que é essa parte aqui, né? E quais são as principais características dos cilindros? Né? Eu tenho que sempre estar observando os cilindros, as principais características dele, né? Apesar que a maioria dos exemplos anteriores nós vimos cilindros em pés, mas aqui, ó, ele vai ter sempre uma borda, as suas bases arredondadas, tá bom? Por isso que os cilindros fazem parte dos corpos redondos, ok? Então, ó, um outro exemplo de cilindro aqui que seria aquele caminhão de carregar combustível, né? Tem aqui o formato de um cilindro, aqui seria uma base, aqui também seria uma outra base e aqui, né, é o espaço onde eu vou armazenar, nesse caso aí, combustíveis, né? Então, toda vez que eu penso em cilindro, eu tenho que imaginar que ele vai ser um corpo que vai ter uma base redonda de um lado e uma base redonda do outro, né? Cilindro reto ou simplesmente cilindro reto, cilindro circular reto ou simplesmente cilindro reto, né? É esse daqui. É caracterizado por ter duas superfícies planas e paralelas formadas por círculos idênticos que são suas bases. Então, eu tenho aqui, ó, nesse primeiro aqui, eu tenho um cilindro reto. Qual é a principal característica deles? Eu vou ter duas bases paralelas, tudo bem? E a distância entre essas bases, aqui, ó, a distância entre essas bases é o que nós vamos chamar de altura, tudo bem? Então, e o volume, que é o grande objetivo da nossa aula, é o espaço, é essa região aqui, ó, que eu vou ter entre essas duas bases. Deixa eu só limpar aqui que minha caneta deu uma fugida, né? Então, vai ser exatamente isso. E aí eu tenho que lembrar que o círculo aqui, ó, as minhas bases, elas serão formadas por círculos paralelos, tudo bem? E a distância entre essas bases será exatamente a altura.
Já esse outro cilindro aqui, nós não podemos dizer que ele é um cilindro reto, né? Ele também, nós podemos classificá-los como cilindro oblíquo, porque ele tem uma inclinação aqui, ó. Observe que a base dele vai ter uma inclinação. As duas bases, elas não vão ser paralelas, exatamente paralelas, porque elas vão ter aqui essa inclinação, então ele deixa de ser reto. Uma coisa importante também, esse cilindro aqui, ele é caracterizado de forma reta, porque, ó, se eu pegar a distância entre os centros das bases, se eu pegar a distância entre os centros da base aqui, ó, ela vai formar 90 graus com o raio da base, beleza? Então ela forma aqui, ó, 90 graus, que é um ângulo reto. Já esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, ele não vai ser um ângulo reto, né? Então, pelo fato de não ser um ângulo reto, eu não posso caracterizar esse cilindro como sendo um cilindro reto. Tranquilo? Então, o nosso estudo vai se basear nesse aqui, ó. Nesse que eu estou circulando em vermelho. Deixa eu apagar esse aqui, que é o oblíquo. E o nosso estudo irá se concentrar nesse aqui em vermelho. Ok? Então, quais são os elementos do cilindro? Os elementos do cilindro, né? Nós temos que observar que todo cilindro deverá ter a base, que são as regiões paralelas, e sempre serão formados por círculos, tá bom? Aqui, ó, a base, elas serão os nossos os elementos básicos, tá? Outro elemento também importante do cilindro é a altura. Quem vai ser a altura? A altura é exatamente a distância entre as bases. Então, a distância entre as bases é a altura. Ok? Nós vamos ter, na base, temos círculos. Ok? E quando tem um círculo, eu vou ter o raio da base. Tudo bem? Então, o raio da base aqui, ó, ele vai ser a distância do centro da circunferência até a borda, né, do círculo aqui, ó. Então, essa distância é o que nós vamos chamar de raio. E aí, nós temos a área lateral, que será um retângulo que está acompanhando aqui o círculo, beleza? Então, temos as bases, a altura, que é a distância entre as bases, o raio da base, e nós vamos ter essa área lateral. Esses são os elementos do cilindro, tá bom? Podemos observar a área do cilindro quando a gente planifica ele, né? Nós temos aqui um cilindro reto, é como se eu fizesse um corte aqui na lateral. E aí o que acontece? Depois que eu fizesse esse corte, eu ia separar as duas bases, que são esses dois círculos, ok? Então, vou separar esses dois círculos e aqui eu vou ter exatamente quem? Uma base, a outra base que é idêntica, e o comprimento aqui desse retângulo, eu tenho que lembrar do comprimento de uma circunferência. Como que eu vou medir o comprimento de uma circunferência, né? Por que que ele fica como o comprimento de uma circunferência, professor? É porque ele vai ter que acompanhar toda a borda da circunferência, beleza? Então, esse comprimento aqui, ó, é o movimento que esse retângulo faz para acompanhar a circunferência. Tudo bem? Então, vai ser 2πr. Por que 2πr? Porque o comprimento da circunferência, ele é dado por 2πr. Lembrando que o r é o raio da base. E a altura vai ser exatamente a distância entre essas bases, beleza? Então, toda vez que eu quero calcular a área do cilindro, eu posso utilizar essa ideia de planificação, mas também existe uma regra, né, que eu posso só substituir o raio da base e a altura. Então, quando eu quero calcular a área do cilindro, eu posso simplesmente usar essa ideia aqui, ó. Primeiro, vai ser 2 vezes πr ao quadrado. Professor, quem é πr ao quadrado? Novamente, precisamos observar
as bases, beleza? Então, se eu observar a base, o que eu tenho na base? Eu tenho um círculo ou uma circunferência. E como que eu calculo a área da circunferência? Essa região aqui, ó. Como que eu calculo a área da circunferência? A área da circunferência é π, né, vezes r ao quadrado. Então, πr ao quadrado é a área da circunferência. Como eu tenho duas, então, por isso lá vai ficar 2 vezes πr ao quadrado. Ok. Mas, eu vou pensar agora aqui, ó, na área do retângulo, que fica em volta das bases. Como que eu calculo essa área? Como calcula a área do retângulo? É o comprimento vezes a largura. Quem é o comprimento? 2πr e a largura h. Então, 2πrh. Vou multiplicar tudo isso aqui. Ok? Dependendo do autor, eu posso reescrever isso aqui, ó, utilizando a ideia da fatoração. Eu tenho um fator comum, que é 2πr, 2π ou 2πr, né? Mas então, posso usar a ideia da seguinte, a área vai ser quem? Colocando 2π em 2πr, né? Em evidência, vai ficar quem? R mais H. Também posso escrever essa equação como sendo assim. Lembrando que quem é o R? O R é o raio da base. E quem é o raio da base? É a distância do centro até a borda. E a altura do cilindro é a distância entre as bases. Ok? Então, é assim que eu calculo a área total do cilindro. Vai ser a área das bases, né? Mais a área desse retângulo aqui, ok? Então, só para a gente recordar, eu tenho que lembrar que a base do cilindro é um círculo e aí, ó, a distância do centro até o círculo a gente chama de raio. E quando eu tenho uma corda que sai de um lado até o outro, nós vamos chamar de diâmetro. E quem é o diâmetro? É 2 vezes o raio. Então, toda vez que eu tenho uma corda que sai de um lado e vai até o outro, passando pelo centro, nós vamos ter o diâmetro. Quem é o diâmetro? 2 vezes o raio. E a área do círculo, a gente acabou de comentar lá atrás, que é πr ao quadrado. Beleza? Então, já recordamos aqui como que eu calculo a área total do cilindro e como eu calculo, né, a área das bases. Voltamos aqui os conceitos do que é raio, né, do que é diâmetro, como que eu calculo a área do círculo, πr ao quadrado. Como que eu calculo a área total do cilindro? πr ao quadrado, 2πr ao quadrado, por que 2? Porque tem duas bases e elas são iguais. Beleza. Mais 2πrh. Quem seria esse 2πr? O comprimento da circunferência vezes a altura. Tudo bem? Então agora nós vamos chegar de fato no nosso objetivo da aula, que é calcular o volume do cilindro. Volume do cilindro. A medida do volume de um cilindro reto, né, de raio de medida de comprimento R e altura de medida H, é dado por... Vai ser sempre assim. Eu tenho um cilindro, né? Meu desenho é horrível. Só que vai ser exatamente quem? Eu vou pegar o raio da base, de qualquer base. Vou pegar a área da base, que é essa região aqui, ó. Área da base. E vou multiplicar pela altura. Beleza? Então é como se eu estivesse empilhando vários círculos aqui, ó. Vários círculos. Então, em toda essa altura H. Beleza? Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Qual é o objeto que eu tenho na base? Um círculo. Como que eu calculo a área? πr ao quadrado. E a altura? H vezes H. Então, toda vez que eu quero calcular o volume de um cilindro,
o volume de um cilindro, eu preciso ter o quê, professor? Eu preciso ter a altura desse cilindro e o raio da base. Raio. Beleza? Então, para calcular o volume do cilindro, eu preciso ter dois elementos importantes. Quem? O raio e a altura. Quem é a altura? A distância entre as bases. Vamos a um exemplo. Então, aqui ele fala, ó, determine o volume do cilindro representado a seguir, né? Então, dos cilindros representados a seguir. Então, vamos ter mais de um. Observando esse cilindro, o que que nós temos? Nós conseguimos ver a distância entre as bases, que é 13, e aqui ele já te dá, ó, o raio da base, beleza? Então, como que eu calculo o volume do cilindro? O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Quem é a área da base? Volume do cilindro vai ser igual a quem? A área da base é um círculo de raio 5. Então, vai ser π, o raio 5 ao quadrado e a altura é 13. Beleza? Então, agora eu vou multiplicar 5 ao quadrado. É igual a 5 ao quadrado, nós vamos ter 25 vezes 13. Opa, deixa eu ajeitar esse 3 aqui. 25 vezes 13. E aí, eu tenho que só fazer esse produto, 25 vezes 13. Então, 25 vezes 13. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar 5. 7 mais 5, 12. 3. Então, o volume desse cilindro vai ser 325 πr. E aí, como nesse caso eu não tenho unidade, eu vou dizer que é unidades de volume. Por que unidade de volume, professor? Porque se for centímetros, será centímetro cúbico. Se for metro, será metro cúbico. Beleza? Vai ter momentos que ele pode até pedir aqui para relacionar o volume em litros com o volume em metro cúbico, né? Beleza? Então, basicamente é isso. Tem que identificar o raio da base e a altura. Ok? Muito bem. E aí, é só substituir na fórmula. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Quem vai ser a área da base? πr ao quadrado. Que nesse caso, o nosso R é 5. Ok? Então, de forma mais organizada, nós temos aqui, ó, a altura 13, o raio 5 e o volume nós queremos calcular. Ok? Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Quanto que vale o raio? 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Quanto que vale a altura? 13. Então, vezes 13. 5 ao quadrado, 25, vezes 13. 25 vezes 13, nós temos aqui o volume do cilindro igual a 325 π. Né? Aí vai depender da unidade de volume que nós estamos utilizando. Beleza? Ah, professor, e se eu quisesse determinar esse π? Geralmente, o autor da questão ele vai falar assim, ó, use π igual a 3, né? Ou então ele pode dizer 3,14. Esse π não tem nada a ver lá com a abertura em grau, em radianas, não. O π ele pode ter duas situações. Uma, quando está relacionado com o grau, e a outra é quando está uma relação métrica. Então, toda vez que eu penso numa relação métrica, a maioria dos autores utiliza 3,14. Então, seria só multiplicar esse valor de 325 por 3,14. Mas, geralmente, quando se trabalha com cilindro, deixa dessa forma, em função de π. Ok?
Então, nós temos aqui mais outro cilindro. E agora ele pede para a gente determinar o volume. Então, é importante observar aqui o seguinte, que ele fala que o diâmetro da base é 2 metros. Beleza? Então, o diâmetro da base é 2 metros. Só que nós vamos trabalhar com raio. E aí eu tenho que lembrar, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Tá bom? Então, se o diâmetro é 2, então vai ficar 2 vezes o raio. Então, o raio vai ser igual a 2 dividido por 2, 1. Então, por isso que aqui nos nossos dados, a altura é 3 e o raio é 1. Observe que aqui, ó, o autor da questão já trabalha com a unidade. Então, tenho que tomar esse cuidado. Verificar se a altura e o raio da base estão na mesma unidade. Nesse caso, metro. Beleza, estão na mesma unidade, metro. Então, eu não vou usar 2 metros, porque isso aqui é o diâmetro da base. Ele está falando que desse lado até esse outro lado aqui, nós vamos ter 2 metros. Só que nós vamos usar o raio, que é a metade. Então, aqui tem 1 e aqui tem 1. Beleza? Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? Π vezes R ao quadrado vezes H. Então, quanto que é o R? 1. Então, π vezes 1 ao quadrado vezes 3. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3 é 3. Então, o volume vai ser quem? 3 vezes π vezes metro cúbico. Professor, por que não metro quadrado ao invés de metro cúbico? Metro cúbico é porque exatamente aqui, ó. Quando eu penso em área, o valor vai ser quadrado. Quando eu penso em volume, o valor, a unidade, sempre vai ser cubo. Então, por isso que a unidade ficou ao cubo. É como se eu tivesse calculado a área aqui, não. Calculei a área, então a área aqui vai dar 1 metro quadrado. Quando eu multiplicar por 3 metros, então 1 vezes 3 é 3, metro vezes metros, metro quadrado, né? E aí eu tenho que lembrar lá da propriedade de potência. Vou repetir a base e somar os expoentes, quando não aparece é 1. 1 mais 2, 3. Então por isso o volume ficou metro cúbico. Tenho que tomar esse cuidado toda vez. Então, nesse caso, só recapitulando, nós tínhamos o diâmetro da base ao invés do raio. Então, por isso foi necessário, primeiro, determinar o valor do raio. E aí tenho que lembrar dessa regra, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 2, 2 vezes o raio, então o raio vai ser 1, né? Porque vou passar esse 2 dividindo, 2 dividido por 2, o raio é 1. Ok? Vamos a mais um exemplo. Nós temos aqui, ó, um cilindro com a altura igual a 20 centímetros e o raio a base, o diâmetro da base aqui, ó, todo mede 12. Então, primeira coisa que eu tenho que encontrar é o valor do raio. Então, eu sei que o diâmetro vai ser igual a 2 vezes o raio. Ok? Então, ó, quanto que vale o diâmetro? 12. Então, 12 é igual a 2 vezes o valor do raio. Então, eu vou passar esse 2 dividindo. Então, o raio será igual a 12 dividido por 2. O raio é igual a 6. Então, por isso o raio aqui, ó, nos nossos dados, é 6. E a altura, 20 centímetros. Observe que a unidade da altura e a unidade da base, né, já estão na mesma. Então, centímetro, centímetro. Se não tivesse, uma tivesse em metro e a outra tivesse em centímetro, eu teria que escolher uma unidade para as duas. Então, ou passava tudo para metro, ou passava tudo para centímetros. Tranquilo? Então, o volume vai ser quem? A área da base vezes a altura. Quem é a área da base? πr ao quadrado vezes a altura h. O raio da base, lembrando que esse R é o raio da base,
Então, do centro até essa extremidade mede 6, do centro até a outra extremidade mede 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado vezes a altura é 20. Então, 6 ao quadrado, lembra, não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vezes 20, vezes π. Então, só fazendo aqui, 36 vezes 20, né? Toda vez que já tem um zero, posso utilizar essa dica. Já deixo aqui esse valor sobrando, porque vai ficar 0 vezes os números de cima vai ser 0. E agora eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Então, 720. E aqui a unidade é centímetros cúbicos. Por quê? Porque a minha unidade é centímetro cúbico da altura e a unidade da base também é centímetro cúbico. Centímetro, beleza, cúbico não. Então, quando eu faço o cálculo aqui da área da base, vai ficar centímetro quadrado, vezes a altura, que é centímetro, fica centímetro cúbico. E aqui é o volume da do nosso cilindro, né? Esse volume é a capacidade, né, de elementos que eu vou conseguir colocar aqui dentro desse espaço. Beleza? Se eu quiser um número sem o π, basta eu multiplicar 720, aí vai depender do autor da questão, né? Tem autores que deixam assim, 720π vezes a unidade, porque o π ele é um número irracional, então ele vai ter uma infinidade de casas decimais. Ou tem autor que utiliza, né, a unidade do π como sendo 3,14. Mas também vai ter autores que vai dizer para usar π igual a 3. Beleza? Então, eu tenho que lembrar disso. Essa foi a nossa aula sobre o volume dos cilindros. Lembrando, primeiro, quem são os cilindros? Os cilindros retos são aqueles que a altura entre as bases, né, forma um ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar a distância de um raio para o outro raio, vai ser exatamente a altura. Quando ele é inclinado, ele não é reto, aí essa altura a gente tem que calcular a distância fora, vai depender do ângulo. Então, o cálculo é outro totalmente diferente. Então, calcular o volume, πr ao quadrado vezes a altura, muito bem. Se eu quiser calcular a área total do cilindro, vai ser 2 vezes a área da base, que são círculos, então πr quadrado, mais a área lateral, né? Que vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura h, beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre volume do cilindro. Espero que ela tenha sido muito esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.